Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Hoje o nosso Chega Mais Perto especial vai ser sobre um tema profético que está em Daniel capítulo 2. A pergunta é, podemos confiar na Bíblia? Bom, prepara o seu coração, pegue a sua Bíblia e vamos meditar na palavra do nosso Deus. Daniel capítulo 2 conta-nos uma história impressionante, emocionante, que desperta em nós uma série de perguntas, curiosidades e ao mesmo tempo vai confirmando a veracidade da Bíblia do ponto de vista profético e também histórico. Preparado? Bem, um dia um homem chamado Nabucodonosor elaborou um projeto, um plano para dominar o mundo. E para conquistar o mundo inteiro, ele resolveu trazer para a Babilônia os jovens promissores, saudáveis, considerados os mais inteligentes, os mais preparados. E então, ali em Babilônia, ele cuidaria desses jovens de uma maneira muito especial, dando-lhes boa alimentação, boas bebidas, bom conforto, toda a estrutura para fortalecer ainda mais a saúde e também a inteligência, a capacidade. Eles seriam chamados sábios de Babilônia. A ideia era ter uma equipe forte, estruturada, para dominar o mundo. E assim, o rei implementou a sua ideia e começou o seu projeto de poder. E uma noite aconteceu algo muito curioso. O rei, ao dormir, teve um sonho que o impressionou sobremaneira. Quando ele acordou, no dia seguinte, ele estava incomodado, porque ele sabia que havia tido um sonho que era muito importante, porém ele não lembrava nem o sonho e muito menos o significado. Isso mexeu tanto com o rei que ele começou a procurar no seu reinado em Babilônia as pessoas capazes, que teriam condições de revelar esse mistério, esse enigma para o rei. O que é curioso é que ele não lembrava nem o sonho e muito menos o significado, mas ele sabia que o sonho era muito, muito importante. E aí então ele manda chamar as pessoas que seriam consideradas capazes. E quando ele chama as pessoas, ele busca os feiticeiros, os necromantes, os cartomantes, os adivinhos, aquelas pessoas que estavam ali justamente para esse tipo de atividade. Essas pessoas chegaram até o rei e perguntaram ao rei: Rei, você sonhou com o quê? Conta-nos o sonho e nós daremos a interpretação. Essa foi uma artimanha, uma estratégia. Na verdade, o que eles queriam? Eles queriam que o rei contasse o sonho e eles inventariam uma interpretação. Porque, na verdade, o futuro pertence a Deus e, na verdade, essas pessoas que dizem adivinhar o futuro, a coisa não funciona exatamente assim, não funciona bem assim. E o rei falou, eu não sei o que eu sonhei. E por isso vocês estão aqui. Eu não sei o que eu sonhei e vocês têm que me dizer o que eu sonhei. E quando as pessoas foram chegando e o rei foi pressionando, descobriu-se então que ninguém sabia nada. O rei ficou furioso e disse, como pode? Vocês estão aqui contratados, trabalham para mim, para resolver estes enigmas e vocês não são capazes. Quer saber de uma coisa? Eu vou mandar matar todos os sábios de Babilônia. E deu ordem para matar todos os sábios. O encarregado do serviço, o encarregado de executar essa ordem, então saiu para matar os sábios. E curiosamente, na hora de matar, ele foi primeiro a Daniel e aos seus amigos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O que chama atenção nesse detalhe é que na hora de consultar para saber o significado, para saber o sonho, Daniel e os seus amigos não foram consultados. Mas na hora de matar os sábios, Daniel e os seus amigos foram buscados, foram os primeiros a serem, então, de alguma maneira, localizados para serem mortos. É importante destacar aqui que entre os jovens sábios de Babilônia estavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, 4 jovens tementes a Deus, servos do Altíssimo. E na hora de matar os sábios, os primeiros que eles buscaram foram exatamente esses, Daniel e os seus amigos. Então foi nessa hora que Daniel pede ao rei, ou melhor, ao encarregado do rei, que conte o porquê que ele seria morto. E o encarregado explica o que aconteceu. Então Daniel fala assim, mas espera um pouquinho, não é justo que vocês matem a mim, nem os meus amigos e nem os demais, sem que me concedam um tempo. Eu preciso que me dê um tempo. E o encarregado vai até Nabucodonosor e pede o tempo. O tempo é concedido, ele volta e diz, Daniel, você tem um tempo. E Daniel faz uma coisa surpreendente, que é uma lição para cada um de nós.
Daniel chama os seus amigos, vai para o seu aposento, se ajoelha, ora a Deus e pede a Deus sabedoria. E diz: Senhor, revela-nos qual foi o sonho e o significado. Daniel fez a coisa certa. E é assim que nós também devemos agir. Quando tem uma dúvida, quando você tem uma questão que não está clara, quando você tem que tomar uma decisão, quando você está num beco sem saída, numa situação bastante complexa, bastante delicada, ou numa outra situação qualquer, o primeiro a fazer é buscar a Deus, é abrir o coração e contar para Deus exatamente o que está acontecendo e pedir sabedoria, orientação e direcionamento dos céus. E foi isso que Daniel e os seus amigos fizeram. E aconteceu algo extraordinário. Em um daqueles momentos de oração, Deus deu a Daniel uma visão. E na visão mostrou a Daniel o que o rei havia sonhado e o seu significado. Então Daniel chama o encarregado do rei e conta que Deus havia falado com ele, ele tinha a resposta para o rei. E o encarregado, feliz da vida, leva Daniel diante do rei. E acontece algo tremendo. Veja o que diz Daniel 2, versículo 28, quando Daniel chega diante do rei. Fala assim: mas há um Deus nos céus. Deixa eu voltar um pouquinho para o verso 27, para ficar mais claro. Daniel 2, 27. Fala assim: respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos, nem um deles podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E aí, então, Daniel começa a dizer para o rei qual era o sonho. E aí, então, o rei se impressiona, porque veja o verso 31, Daniel 2, 31. Daniel fala assim: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Quando Daniel diz, eis uma grande estátua, o rei fala: opa, foi exatamente isso que eu sonhei. Então Daniel ia revelando e o rei ia lembrando paulatinamente, pouco a pouco, à medida que Daniel revelava. Vamos de novo, Daniel 2, 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. E o rei dizia assim: isso, foi exatamente isso que eu sonhei. Aí o verso 32 diz assim, Daniel fala para ele ainda: a cabeça da estátua era de ouro fino, ou de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E o rei dizia assim: isso, exatamente isso. E o verso 34 diz: e quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés, de ferro e também de barro, e os esmiuçou. O rei diz assim: exatamente, Daniel, foi isso que eu sonhei, exatamente. Aí Daniel continua falando, agora vamos para o versículo 36. Este é o sonho, rei, e também a sua interpretação diremos ao rei. 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória. 38. A cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. E aí vem: tu és a cabeça de ouro. Aí começa a revelação. Percebe que Daniel diz o sonho e já emenda com a revelação, com o significado. Então ele fala assim no verso 38, na última parte: tu és a cabeça de ouro. Aí o 39 diz: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e o terceiro reino depois de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. 40. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, e como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Impressionante, você vê que Daniel diz o sonho e também diz o significado do sonho. O rei fica impressionado com tudo isso que estava acontecendo e confirmou exatamente aquilo que Daniel havia dito. Meu amigo e minha amiga, quando Deus mostrou esse sonho ao rei Nabucodonosor e quando Deus revelou isso a Daniel, você sabe, Babilônia estava num projeto de poder, mas Deus revelou a história do mundo inteiro exatamente nesse sonho. E depois a Daniel através de uma visão.
E aí Daniel deixa bem claro que a estátua tinha 4 partes: a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Então Daniel diz assim: olha aqui, rei, a cabeça de ouro é você, é Babilônia. Mas depois de você virá um outro império de prata, que é o Império Medo-Persa. E depois virá um terceiro império, que é o ventre da estátua de bronze, que será o terceiro. E depois virá um quarto reino, que será de ferro, como as pernas da estátua. E depois do quarto reino, os reinos serão divididos. Você percebe que isso é algo tão profundo que vem a confirmar a veracidade das profecias bíblicas, da palavra de Deus. E de fato, tudo isso que aconteceu aqui, no sonho e na revelação para Daniel, se cumpriu e a história confirma isso. Por exemplo, Babilônia dominou o mundo durante um bom tempo, do ano 606 ao ano 539 a.C., através de Nabucodonosor. Depois apareceu o Império Medo-Persa, de Ciro e Dario, que dominou depois de Babilônia, que foi a partir do ano 539 ao ano 331 a.C. Depois veio o Império Grego, representado pelo ventre da estátua de bronze, que dominou o mundo de 331 a 168 a.C. E depois veio o quarto império, o Império Romano, que dominou logo depois da Grécia, do ano 168 a.C. até o ano 476 d.C. Assim, as 4 partes da estátua representavam 4 impérios, 4 nações, que dominaram o mundo numa sucessão. E de fato isso aconteceu. Babilônia com Nabucodonosor, Medo-Persa com Ciro e Dario, a Grécia com Alexandre o Grande e Roma com os Césares. E aí no sonho e também na revelação, você lembra que uma pedra foi lançada nos pés da estátua e destruiu toda a estátua. Essa pedra, de acordo com a Bíblia, é um símbolo de Cristo Jesus. Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a rocha eterna, Jesus é a pedra angular. E essa pedra lançada significa a volta de Cristo. Cristo vai voltar. E o interessante é que a pedra bate nos pés da estátua, não bate na cabeça, nem no peito, nem no ventre e nem nas pernas, mostrando que a volta de Cristo não seria no tempo de Babilônia, nem do Império Medo-Persa, nem da Grécia, nem de Roma. A volta de Cristo seria na época dos reinos divididos. E nós estamos agora vivendo a época dos reinos divididos, exatamente agora. Agora cada país tem as suas leis, tem as suas regras, tem a sua diplomacia, tem o seu sistema de governo. Nós estamos agora vivendo em reinos divididos. Por quê? Porque Babilônia já passou, o Império Medo-Persa também, a Grécia também e Roma também. E agora estamos exatamente nos pés da estátua, mostrando exatamente que a Bíblia é de confiança. Ela realmente fala e as coisas se cumprem, acontecem. Portanto, nós estamos hoje num tempo final da história. Estamos nos pés da estátua, no finalzinho da história. Muito em breve, Jesus vai voltar. E os reinos desse mundo passarão, os poderes passarão, os domínios passarão, a política passará, todo o poder vai passar. E o que chama a nossa atenção é que na volta de Cristo será estabelecido o reino de Deus, o reino eterno, como está no Pai Nosso, que diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O reino de Deus vai ser implementado em breve, quando Cristo voltar. E esse reino não será jamais destruído. Por isso que a pedra que atingiu os pés da estátua, ela cresceu e encheu toda a terra, mostrando claramente que o reino de Deus será implementado para sempre. Amém? Prepare-se, porque Jesus vai voltar. E porque os reinos deste mundo irão passar. E o reino de Deus será estabelecido onde você e eu viveremos com Deus para sempre. Prepare-se para esse dia. Entrega a sua vida a Jesus, consagra totalmente sua vida a Jesus e vamos juntos caminhar nos passos do Senhor, nos preparando para a vida eterna. Aceita Cristo como seu Salvador, estude a Bíblia mais e mais, nasça de novo pelas águas batismais, obedeça os mandamentos de Deus, ande com Ele e você será muito abençoado. Amém? Você aceita? Você quer se preparar para a volta de Cristo? Você crê na palavra de Deus? Você crê nas profecias? Você crê que o reino de Deus está próximo? Se você crê, levante a mão e diga: eu creio e eu aceito. Eu vou orar por você. E depois da oração, procure uma igreja adventista perto da sua casa. Frequente a igreja, estude mais a Bíblia, se prepare, se entregue completamente. E vamos juntos nos preparar para a vida eterna. Amém.
Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem de hoje. Abençoe essa pessoa que acaba de estudar a Bíblia comigo. Que o Teu Espírito Santo atue na vida dele, na vida dela, realizando o milagre da conversão. E que quando chegar o Teu reino, estejamos prontos para viver contigo para sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gostou? Se você gostou desse vídeo, por favor, envia para os seus amigos. E curta o vídeo, por favor. Dê o seu like, curta, por favor. Se inscreva também no nosso canal e faça os seus comentários. Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.